Beleza. Então vamos lá. Livro Mente Positiva, do autor Julian Melgossa, doutor em psicologia. Beleza, antes de falar sobre o livro especificamente a oferta, só um pequeno parênteses precisa ser aberto. Além de fazer o curso de teologia, Deus me deu a possibilidade de também fazer o curso de psicologia. E eu quero dizer para você, como psicólogo, algumas pessoas que têm algum conhecimento na área, às vezes fazem alguma crítica com relação ao livro. O que eles não entendem é que o livro não foi escrito para psicólogos, o livro foi escrito para pessoas leigas que não têm conhecimento na área. Se o Dr. Julian Melgossa quisesse escrever alguma coisa mais profunda, com certeza ele teria essa possibilidade, mas ele optou por escrever alguma coisa que fosse simples, inteligível para qualquer pessoa de qualquer classe social, com qualquer tipo mínimo de conhecimento prévio. Então essa é a ideia. Para fazer uma coisa bem horizontal, ele optou pela linguagem, pela temática, pela quantidade de assuntos apresentados em cada capítulo e até a metodologia que é utilizada por ele. Bom, Dona Maria, eu quero apresentar para você então um livro simplesmente fabuloso. Esse livro ele é fabuloso porque ele vai falar daquilo que nós temos de mais importante. A pessoa pode estar na melhor casa do mundo, na melhor companhia do mundo, tendo todo o dinheiro do mundo, tendo saúde, tendo tudo e ainda assim ser infeliz. E é possível que tenha alguém que esteja numa condição simples, numa situação muito mais rústica, sem ter metade ou 1/3 ou 10% da condição financeira dessa pessoa, vivendo um pouco acima da linha da pobreza, ali, mal pagando as suas contas, e que seja uma pessoa razoavelmente feliz ou mais feliz do que essa pessoa. O que isso significa? Significa que não importa onde você está, ou o mais importante não é onde você está, o mais importante é como você se sente, ou aquilo que você pensa a partir daquilo que acontece com você. Os nossos pensamentos é o que nós temos de mais poderoso. Uma caneta Montblanc, por exemplo, ela chega a custar R$10.000. E ela vem com mais de 100 páginas explicando como usar uma caneta Montblanc. Nosso cérebro é muito mais complexo do que uma caneta Montblanc. Mas quando nós nascemos, nós não ganhamos um guia, nós não ganhamos um manual de instrução sobre como utilizar. Nós precisamos descobrir como nós podemos ser felizes onde nós estamos e na circunstância em que nós vivemos. Como a senhora pode perceber, Dona Maria, o livro ele é dividido em 6 partes diferentes. A primeira parte vai apresentar sobre como é que nós podemos aprender a viver. Isso mesmo, é possível alguém aprender a viver? Sim. Às vezes nós temos um determinado pensamento, temos uma determinada postura diante dos problemas e essa postura traz muita infelicidade. É um caminho que às vezes se aprendeu no decorrer da vida. E às vezes as pessoas simplesmente repetem esse caminho de sofrimento, de dor e de mágoa. A ideia do livro é quebrar esses ciclos e apresentar novas possibilidades, novos caminhos para se lidar com depressão, ansiedade, fobia, traumas. Então a primeira parte, como eu estava falando para você, ele vem falando sobre esses aspectos primários que talvez eles sejam mais preventivos. Então, como é que você pode desenvolver otimismo? Tem gente que é muito azeda, mais azeda do que um limão. E essa pessoa que é azeda igual um limão, ele leva sofrimento para as pessoas que estão ao redor dele, mas é sofrimento para ele também, porque ele sabe que é chato e não consegue vencer a sua chatice. Ele apresenta questões como, por exemplo, a autoestima, tão importante. Tem filhos que se envolvem com drogas, moças que se envolvem em relações promíscuas, simplesmente por não terem uma autoestima positiva. Então esse material vai apresentar, por exemplo, quais são as causas dos transtornos mentais, como é que nós podemos prevenir as doenças mentais. Imagine só, existe algo pior do que ser estigmatizado como alguém louco? Como é que você pode prevenir as doenças mentais? E aí, quais são as doenças mentais? E quais são alguns sintomas de alguns transtornos? Como, por exemplo, a insônia. Tem gente que deita na cama, o cara fica igual um palitinho de churrasco, ele roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro, e não consegue dormir de maneira nenhuma. Tem gente, por exemplo, que tem fobias, o cara precisa voar, mas ele não consegue voar de avião de maneira nenhuma
por conta de uma fobia específica. Tem gente que é muito ansioso, vai acontecer um problema, vai ter daqui 5 meses ele tem que pagar uma conta, ele está ansioso, está com gastrite, está irritado, ele está levando infelicidade para dentro de casa. Onde ele vai, ele carrega aquela nuvem, aquele peso em cima dele. A depressão, nós sabemos que foi conhecida e é conhecida como o mal do século. A pessoa está viva, mas é quase como se ela tivesse morta, porque ela não tem prazer em absolutamente nada daquilo que ela faz. O seu desejo é apenas ficar em casa o dia inteiro, deitada, num quarto escuro, sozinha. Que qualidade de vida tem uma pessoa como essa? A depressão. É possível prevenir a depressão? Quais são as causas da depressão? Pode ser encontrada uma causa? Esse material vai apresentar traumas também. Ele fala sobre estresse. Tem gente que é muito nervoso, briga com a mulher, briga com o cachorro, briga com o gato, briga com o papagaio, briga com o guarda de trânsito, briga com todo mundo. E essa pessoa, ela vive pior, ela possivelmente vai ter um problema cardíaco, os filhos não vão gostar dessa pessoa, ela vai viver de uma maneira muito abaixo daquilo que ela poderia viver. Esses são só alguns dos sintomas. Nós podemos também encontrar no capítulo 3, por exemplo, o que você faria se acontecesse, se por exemplo, você se casasse com alguém que compra demais, que é consumista, que faz compras compulsivas. Vai me dizer que a senhora é assim, Dona Maria. Imagine que seja o esposo da senhora. O esposo da senhora compra demais. O que a senhora vai fazer para ajudá-lo nesse tipo de caso? Como é que você vai lidar com questões como, por exemplo, problemas na adolescência? A senhora falou que o filho da senhora já está na fase da adolescência. Problemas na adolescência. O que o pai, o que a mãe pode fazer para lidar com esse tipo de problema? Quarta coisa, problemas de personalidade e relacionamento. Tem gente que é muito tímido, chega numa festa, quer falar com a moça, não consegue, vai embora, não fala, tem que falar em público, apresentar um trabalho para ele ao final do mundo. Como é que você vai vencer a timidez? E agora eu falo para você da quinta parte, que é justamente sobre como enfrentar as crises. Então, morreu alguém, melhor é falar mesmo. O que falar numa circunstância dessa? Você vai visitar uma família que se divorciou. O que você vai falar para ele? O que você vai falar para ela? Qual é a postura que a gente pode ter? Se isso acontece com a gente, como é que nós podemos agir com relação a isso? E a última parte, ela vai falar sobre algumas terapias que podem ser feitas no nosso dia a dia. Então é um livro muito prático, muito fácil, simples de ser usado. Eu vou mostrar para você, por exemplo, o capítulo 15, que fala sobre a ansiedade. A página 63, ela vai falar justamente sobre a ansiedade. Na página 63, então ele vai apresentar primeiro como é que você vai fazer para prevenir a depressão. Como é que você vai fazer para prevenir a ansiedade? É possível alguém prevenir a ansiedade? Quais são os passos que podem ser apresentados? Então ele te apresenta aqui um plano de ação com várias dicas, várias possibilidades, vários caminhos para que você possa caminhar para conseguir lidar melhor com a ansiedade. Agora, caso você já seja uma pessoa ansiosa, como é que você vai fazer para superar a ansiedade? Então ele vai apresentar também como é que você pode lidar com isso. Você conhece, por exemplo, a dessensibilidade sistemática? Breaking news! Que é justamente o quê? Em você aprender técnicas de relaxamento até poder enfrentar a ansiedade em estado tranquilo. Então você vai se acostumar com aquilo antes da situação. Isso é possível alguém aprender? Você me pergunta. E eu digo para você, como psicólogo, sim, totalmente possível. Além disso, também uma outra questão interessante é que o livro, várias vezes você vai ver ele abordando pérolas de sabedoria. Várias vezes frases de Jesus, porque nós acreditamos que Jesus, sem sombra de dúvida, foi alguém com um conhecimento muito além da sua época. E o conhecimento que foi apresentado por Jesus era útil na época dele e ainda é útil em nossos dias.
causas da ansiedade. Quais são as causas talvez até mais profundas da ansiedade, voltado para outros períodos. Ele também vai apresentar aqui, por exemplo, sobre o transtorno de ansiedade generalizado, ou a TAG, que aí ele vai te apresentar aqui alguns parâmetros gerais, síndrome do pânico também. É interessante que várias pessoas recorrem a medicamentos muito pesados quando nós falamos de problemas da psiquiatria e da psicologia. Em alguns casos isso é extremamente necessário. Em outros casos, o melhor é encontrar outros mecanismos. E o legal é isso, é que ele apresenta não somente o problema, mas ele vai te apresentar dados que te ajudam. Ele vai apresentar também opções fitoterápicas, que são muito mais práticas, que são muito menos invasivas, com efeitos colaterais muito menores. Nesse caso, por exemplo, ele apresenta aqui a valeriana, ele apresenta aqui também o hipérico, a cava-cava, que são chás que vão justamente ajudar, porque eles tratam problemas, porque eles são ansiolíticos, sedativos, tranquilizantes, e eles são utilizados no tratamento de ansiedade. Então, quem utiliza esses chás são pessoas que normalmente ficam melhor e sofrem menos com a ansiedade. Ele também vai apresentar uma tabela para que você faça, por exemplo, especificamente nesse capítulo, ele vai falar aqui sobre a ansiedade. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, qual é o nível de minha ansiedade? Então, ele vai te apresentar e talvez de acordo com as respostas que você encontre, você perceba que o melhor seja procurar um especialista na área. Então, é um livro muito completo. Ele não vai te prender por muito tempo. Você vai perceber que as informações é apenas o suprassumo do que é falado, das informações. Por quê? Se você quisesse realmente se aprofundar totalmente dentro da mente humana, dentro das possibilidades da convivência humana e das interações humanas, você iria fazer o curso de psicologia. Por que você não faz o curso de psicologia? Por uma série de motivos. E esse livro, ele te dá a possibilidade de ter um conhecimento básico sobre o tema, mas suficiente para lidar com uma série de problemas. Eu garanto para você uma coisa: se você aprender a lidar com as suas emoções, com certeza você será uma pessoa muito mais feliz. E esse material é um mapa para quem deseja viver ainda mais feliz.